Bom dia a todos. Isso, muito bom dia também a quem nos assiste ao vivo e quem nos vai acompanhar pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos mais esse domingo no segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, sempre em nome de Jesus. Vamos aos nossos recados. Hoje, o prato do dia é lasanha com recheio de berinjela. Olha só que delícia, nesse friozinho, a saída dos trabalhos, uma lasanha para levar para casa quentinha, né, com molho ao sugo e molho à bolonhesa. Na saída, uma pessoa vendendo para vocês. Cestas básicas. A casa tem que distribuir todo mês cerca de 350 cestas básicas, que precisam ser montadas, preparadas com os alimentos. Lá fora tem um banner pendurado ali, ao lado da lanchonete. Quem verificar esse banner, nós pedimos para que vocês procurem ler, que lá está escrito quanto de quilos, quanta de quantidade de alimentos ainda faltam para preencher as 350 cestas básicas desse mês. Por favor, pedimos que vocês verifiquem e possam nos ajudar com qualquer um daqueles alimentos ali listados para que nós completamos as 350 cestas básicas. Hoje nós vamos ter a palestra com o livro do mês. E o livro do mês é nada mais, nada menos que o livro dos Espíritos. E para o nosso trabalho nós vamos seguir a seguinte ordem: leitura da mensagem com o Paulo, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial, Vibrações pelas Águas, com a Silene. Perdão, com a Silene não, com a Ana Maria. Leitura do Evangelho e mais a prece inicial, vamos ter a Silene. E hoje, como eu disse, o livro do mês é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos. E quem vai fazer a palestra para nós com a apresentação do livro é o nosso querido trabalhador aqui do grupo e de outros trabalhos da casa, o Francisco Deiana. Esse livro vai se encontrar à venda na lanchonete, especialmente no mês de abril, com 20% de desconto. E ao final da palestra, pedimos que vocês se mantenham aqui nos lugares que vocês receberam um número para o sorteio, ao final da palestra, de um exemplar do livro. Tá ok? Vamos também não nos esquecer de desligarmos os nossos celulares. Vamos fazer isso agora e vamos concentrar nos trabalhos, porque aqui já estamos recebendo todas as bênçãos necessárias. Vibremos por nós mesmos e por todos os trabalhadores. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um excelente trabalho. Bom dia a todos. Mensagem do livro Religião dos Espíritos. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Prefácio. Podemos afirmar que o primeiro livro da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano, que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos Espíritos, em base de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco.
o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então agora vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao Senhor da vida, ao Mestre Jesus, por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos nessa casa que nos acolhe, que nos recebe, nos ensina, nos ajuda, por essa espiritualidade amiga e que possamos abrir bem os nossos ouvidos e os nossos corações ouvindo a palestra de hoje e que, levando as palavras daqui, possamos mudar um pouco o nosso jeito de ser. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Uma grande satisfação estar aqui novamente, hoje para nós falarmos sobre essa obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos. Antes de começarmos, eu vou colocar... Opa. Não. Ok. Vou colocar aqui na tela uma pergunta. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Assim, Allan Kardec abre o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. E, estimulados por essa primeira pergunta, que muitos certamente um dia já fizeram, nós vamos iniciar a apresentação do livro do mês, o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita. A grandeza dessa obra não nos permite dizer que vamos fazer uma degustação, como eu costumo dizer quando apresento livros do mês aqui. Nós vamos sim fazer um chamamento para que todos possam melhor conhecê-la. Vamos apresentar um pouquinho dos bastidores da codificação, o conteúdo da obra e ainda a importância dela para a humanidade. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre aquele que foi o responsável por trazer à luz o nome máximo do Espiritismo, o seu codificador, Allan Kardec. Ele nasceu Hippolyte Léon Denis Rivail, na cidade francesa de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. Na tela nós temos aqui Lyon, circundada por um retângulo azul, que é distante cerca de 390 quilômetros da capital, Paris, que está lá com um círculo vermelho. Em 1815, quando ele tinha 11 anos incompletos, a sua família o manda estudar na Suíça, na cidade de Verdun, no instituto dirigido pelo célebre pedagogo Pestalozzi, onde ele se tornou um dos seus discípulos mais eminentes e um dos propagadores do seu sistema educacional. Aos 18 anos, em 1822, ele regressa à França, se estabelecendo em Paris, onde ele funda, a partir de 1825, 3 escolas, sendo 2 de ensino primário e 1 de ensino médio. Nessas escolas, ele lecionava gramática francesa, aritmética, geometria, física, química, astronomia, geologia, botânica, biologia, zoologia, geografia e história da França. Ele era poliglota, falava fluentemente o alemão, o inglês e o holandês, e ainda tinha conhecimentos para o magistério do italiano, do espanhol, do latim e do grego. A partir de 1824 e até 1850, ele publicou mais de 20 obras, a maioria delas ligadas à gramática francesa e à aritmética, voltadas para a educação, e ainda alguns livros sobre educação pública. Aos 9 de fevereiro de 1832, ele se casa em Paris com Amélie Gabrielle Boudet, que seria sua companheira e valiosa colaboradora por mais de 37 anos, até a sua partida para o plano espiritual. Eles não tiveram filhos. Kardec desencarna em Paris no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos.
Seus restos mortais encontram-se depositados no jazigo localizado no cemitério de Père Lachaise, em Paris, tendo em seu dólmen o dístico nascer e morrer e renascer ainda, e progredir sem cessar. Essa é a lei. Assim, como nós vimos, antes mesmo que o Espiritismo fizesse surgir Allan Kardec, o cidadão Rivail já tinha notória popularidade como educador. Este foi o homem escolhido pela espiritualidade superior, liderada pelo Espírito da Verdade, para ser o codificador do Espiritismo. Vejamos agora, de uma forma bastante resumida, o cenário que antecedeu o início da codificação espírita. Por volta de 1850, após os fenômenos de Hydelsville nos Estados Unidos, com as irmãs Fox em 1848, e ainda com a moda na Europa e nos salões parisienses de se reunirem pessoas ao redor de mesas que giravam e batiam os pés, respondendo a perguntas através de pancadas, muito se discutia sobre a manifestação dos espíritos. Na tela nós temos uma gravura de 1853 que mostra uma cena desses salões de mesas girantes. Isso era uma verdadeira coqueluche na ocasião. Bem, foi nesse contexto que, em fins de 1854, o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez em mesas girantes. Chamado a presenciar esses fenômenos, de início ele não se interessou, pelo que parecia ser simplesmente uma diversão social. Entretanto, em um célebre dia de maio de 1855, ele foi convidado para assistir uma reunião na casa da senhora Jeanne Pleine-Maison, onde presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes, tendo percebido que aqueles fenômenos eram reais e devidos a uma causa inteligente. Essa causa se revelou nas suas pesquisas como sendo os espíritos dos homens que já teriam vivido na Terra. Pesquisando ainda mais, ele verificou que os espíritos manifestantes não eram todos iguais em conhecimento e moralidade, mas que suas informações eram muito valiosas. Continuou a frequentar as sessões na residência da referida senhora, Madame Pleine-Maison, e posteriormente na casa do senhor Baudin. A partir daí, conhecedor que ele era dos conceitos da ação do magnetismo, passa a observar atentamente esses fenômenos, fixando-se principalmente em lhes deduzir as consequências filosóficas. Prosseguindo nesses estudos, ele observa os fenômenos mediúnicos em todos os seus aspectos. Entrevê, primeiro, o princípio de novas leis naturais, as que regem as forças do mundo visível e do invisível, reconhecendo na ação desse mundo invisível uma das forças da natureza cujo conhecimento deveria lançar luz sobre uma multidão de problemas que eram considerados até aquele momento insolúveis. Questões como, por exemplo, quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? E compreende a importância também dessas questões sob o ponto de vista religioso. Por essa época, ele recebe de amigos com os quais dialogava sobre os fenômenos que ocorriam, um conjunto de 50 cadernos de registros mediúnicos que reuniam cerca de 5 anos de experiências com anotações recebidas de diversos espíritos. Esses amigos, sabedores da erudição e do poder de síntese do ilustre professor, propuseram que ele transformasse aquilo tudo em um livro, já que eles não tinham conseguido fazê-lo. O professor Rivail, de início, ele não aceita. Porém, estimulado por amigos e ainda pela espiritualidade, que se comprometeu a ajudá-lo, ele acaba por aceitar a incumbência. Iniciava-se a codificação da doutrina espírita. 1855. Daí em diante, ele desenvolve um estudo atento desses cadernos, secando-os com a sua notória acuidade intelectual, selecionando com prudência e imparcialidade informações que estivessem em sintonia com outras que ele passa a receber, decorrentes de indagações que ele próprio começou a formular diretamente aos espíritos, por meio de mais de uma dezena de médiuns psicógrafos, em especial das irmãs Baudin e da senhorita Celina Jafé. Aqui eu vou abrir um parênteses. Essas três não eram meninas, como alguns tradutores da obra kardeciana equivocadamente supuseram
Isso decorrente de uma série de desencontros acerca de dados biográficos da família Bodin e de outros personagens importantes ligados ao início da codificação. Certamente aqui muitos devem ter assistido o filme Kardec. Lá o diretor colocou, para representar as irmãs Bodin, duas mocinhas, que, segundo alguns tradutores, o próprio professor Herculano Pires coloca, elas teriam, na época da publicação do Livro dos Espíritos, 18 e 16 anos, e 28 anos, desculpe, 18 e 16 anos. Na realidade, a mais velha, Caroline Bodin, tinha 30 anos. E sua irmã mais jovem, que não se chamava Julie, como muitos colocam, e sim Pelagie, já tinha 27 anos. Celina Jafé tinha 35 anos. Consideradas como meninas, foram interpretações feitas por alguns historiadores e biógrafos com base na obra do grande pesquisador espírita Dr. Silvino Canuto Abreu, chamada O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, que foi publicada sob forma de folhetim entre 1953 e 1954 no jornal Unificação, publicado pela União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que na realidade era uma obra romanceada, era um romance, que buscou retratar, cerca de 100 anos depois, o que teria sido o dia da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos na vida de Allan Kardec e de todos aqueles que com eles conviviam. Obviamente, ele teve que se valer de um instrumento chamado licença literária, que muitos autores usam quando fazem obras baseadas em fatos reais, para preencher lacunas cujas respostas não se encontravam em nenhuma obra de Kardec. Por exemplo, a idade das irmãs Bodin, chamadas por Kardec as senhoritas Bodin. Bem, como eu disse, filmes, livros, séries que são feitas baseados em fatos reais, sempre usam dessa licença literária para criar situações, diálogos, personagens que não se encontram disponíveis. Como podemos ter certeza do diálogo que duas pessoas fizeram, que já desencarnaram e que nunca publicaram isso? Então isso é a imaginação do autor, chamado licença literária. Bem, hoje existem provas documentais que não eram disponíveis à época das primeiras traduções, que comprovam que as irmãs e a médium Jafé não eram meninas. Mas isso absolutamente não diminui em nada o magnífico trabalho do doutor Canuto Abreu, que, como disse, era uma obra de ficção, um romance. Voltemos à nossa narrativa. Kardec, então, principia a analisar e a organizar cuidadosamente todo o material que lhe é transmitido. Ele deduz as consequências dos fenômenos, aplicando de modo sistemático o espírito crítico e o raciocínio filosófico nos estudos e experiências, tendo por base todo o seu vasto conhecimento adquirido ao longo de mais de 40 anos como professor, educador e pedagogo. Assim, ele forma a sua convicção sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade, como ele mesmo coloca na primeira página do Livro dos Espíritos. Tudo isso seguindo os ensinos trazidos pelos espíritos superiores. Ensinos que vieram a constituir a doutrina dos espíritos, que ele então denomina de Espiritismo. Assim, ele constrói aquilo que seria o clarim do Consolador prometido por Jesus, o Livro dos Espíritos, cuja primeira edição publica no dia 18 de abril de 1857. Portanto, estamos prestes a completar 167 anos do surgimento desta obra. Nesse dia, vem à luz não apenas a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas a terceira revelação do alto, iniciada por Moisés, seguida pelo amorável Mestre Jesus, que anunciou aos discípulos nos seus ensinamentos da última ceia, quando ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. E é justamente o Espírito da verdade que lidera a imensa falange de espíritos que trouxeram os ensinamentos da nova doutrina. E vale mencionar
que desde 2022, o dia 18 de abril é o Dia Nacional do Espiritismo. Com o início da codificação da doutrina espírita, nascia também Allan Kardec, já que o ilustre professor, para a publicação das obras espíritas, objetivando distingui-las das que ele próprio produzira com seu próprio conhecimento como pedagogo, ele adota este pseudônimo, nome que usara em encarnação anterior, também em solo francês, século antes, entre os druidas, que lhe houvera sido revelado por um espírito familiar. A primeira edição do Livro dos Espíritos surge com uma tiragem de 1.200 exemplares em 177 páginas. Sua estrutura geral apresentava uma introdução que continha uma síntese da doutrina quanto aos seus princípios básicos, os aspectos mais relevantes dos fenômenos que marcaram seu surgimento, uma apreciação crítica das opiniões sobre os seus contraditores. É nessa introdução que aparecem os termos espírita, espiritista e espiritismo, criados por Kardec para indicar a crença na existência dos espíritos ou para indicar a crença nas comunicações com o mundo corporal. Em seguida são apresentados os célebres prolegômenos, encimados pela cepa desenhada pelos próprios espíritos, que dão a conhecer a maneira como foi revelada a doutrina, a autoria e finalidade do livro, os espíritos que concorreram para a execução da obra e trecho das mensagens transmitidas a Kardec sobre sua missão de escrever o livro. Seguem-se 501 perguntas, respectivas respostas dadas pelos espíritos, os comentários de Kardec, que dividiu em 3 grandes partes, que ele chamou de livros, totalizando 24 capítulos, além de um epílogo. Vale observar que os médiuns não são citados em nenhuma parte do livro. Kardec sempre quis poupar os médiuns de críticas que ele trouxe a si próprio receber. Mesmo na Revista Espírita, nós vamos encontrar algumas menções ao médium A na casa do senhor B. Raríssimos são aqueles que são mencionados, como, por exemplo, somente a irmã mais velha, Baudin, a Caroline Baudin. É a única, a mais nova ele não menciona o nome. Da mesma forma, ele também não menciona os espíritos que respondem às mensagens, com raras exceções, quando se trata de espíritos de elevada hierarquia, como é o caso de São Luís e Santo Agostinho. E é oportuno nós falarmos um pouquinho sobre os prolegômenos. Prolegômeno significa, à luz do dicionário, introdução expositiva de uma obra científica, literária ou artista, em que se assentam os princípios fundamentais necessários à boa compreensão. Nos prolegômenos, nós encontramos o objetivo da obra, como indica Kardec. Vamos ver na tela. Esse livro é o repositório dos ensinos dos espíritos. Foi escrito por ordem mediante o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Cabe ressaltar também uma instrução especial que fizeram a Kardec, que está contida nos prolegômenos, que é: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa propriamente dita. O espírito é o licor, a seiva que corre na cepa. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago, é o cacho de uvas. Então, matéria, o espírito da alma. Bem, no trecho, há também uma nota de Kardec esclarecendo que a cepa que aparece na abertura é o facsímile, ou seja, a representação exata daquela que os espíritos desenharam. Em 18 de março de 1860, portanto, quase 3 anos depois, Kardec publica a segunda edição, completamente revisada e consideravelmente aumentada, levando em consideração comunicações que até ele chegaram de diversos correspondentes de diversos lugares. Logo de início, ele apresenta uma nota indicando, dentre outras informações, que ela, a segunda edição, se compunha de todas as questões que não haviam entrado na primeira edição, ou que ainda circunstâncias posteriores e novos estudos originaram. Ressaltando, porém, que a reimpressão, embora pudesse ser considerada como uma obra nova, os princípios nela contidos não sofreram nenhuma alteração, salvo muito poucas exceções, que seriam mais acréscimos e esclarecimentos do que modificações propriamente ditas.
Nessa edição, que passou a contar com 474 páginas, em vez de 177 da primeira, na tela eu coloquei, entre parênteses, em amarelo, como era na primeira edição. Que ele agora passa a dividir em 4 partes, com 1019 questões, não mais 501. Essas 4 partes agora, ele pegou a primeira parte da primeira edição, que se chamava Doutrina Espírita, e dividiu em 2. Tá? Então ele tem ainda uma introdução, como mencionei, e agora 29 capítulos e não mais 24. O epílogo, lembra do epílogo da primeira edição? Ele passa a chamar agora de conclusão. Vamos ver como ficou constituído o livro na sua edição definitiva. A parte primeira, que chama-se Causas Primárias, possui 4 capítulos. Fala sobre Deus, os elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. A parte segunda, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, possui 11 capítulos. Mas vamos ver. Os espíritos, a encarnação dos espíritos, a volta do espírito, a vida espiritual, a pluralidade das existências, de considerações sobre a pluralidade das existências, a vida espírita, a volta dos espíritos agora, a vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos do mundo corporal, as ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. A parte terceira, chamada de Leis Morais, contendo 12 capítulos, a lei divina ou lei natural e as 10 leis, lei de duração, lei do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, liberdade, de justiça, amor e caridade e sobre a perfeição moral. E a parte quarta, denominada Esperanças e Consolações, que tem 2 capítulos, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Essa segunda edição passou a ser considerada a edição definitiva do Livro dos Espíritos. Aqui vale uma observação sobre o número de questões definitivas. Poderíamos discorrer longo tempo sobre se de fato eram 1019 ou 1018, como aparece em algumas edições e traduções. O tema já foi pacificado pela Federação Espírita Brasileira, e que não há a menor dúvida que são 1019 questões. Alguns tradutores, algumas editoras passaram a renumerar as questões a partir da questão 1010. Mas 1018 ou 1019, o conteúdo é exatamente o mesmo. Com o Livro dos Espíritos, raia para o mundo a nova era, a era espírita. Ele é o código de uma nova fase da evolução humana, sobre ele se erguendo todo um edifício da doutrina espírita, que possui em sua essência 3 aspectos fundamentais: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. No Brasil, a primeira edição do Livro dos Espíritos, em língua portuguesa, somente veio à luz em 1875, com tradução realizada pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos, que o traduziu da 20ª edição francesa. Ele fez isso com um pseudônimo, está alinhado em vermelho, talvez não consiga enxergar, o pseudônimo que ele adotava era Fortúnio. Dr. Joaquim Carlos Travassos é muito pouco lembrado no Espiritismo. A importância dele se dá não apenas porque ele traduziu o Livro dos Espíritos, traduziu também o Evangelho, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns, mas porque Joaquim Travassos foi responsável por dar de presente, logo depois que publicou a primeira edição, um exemplar do Livro dos Espíritos para o Dr. Bezerra de Menezes, que ele havia acabado de traduzir e permitiu a conversão, digamos assim, do médico dos pobres ao Espiritismo. A partir do Livro dos Espíritos, que trata em essência da filosofia espírita, questões elementares sobre a existência humana puderam ser respondidas, sendo retirado pouco a pouco o véu deixado pelo Mestre Jesus por ocasião da segunda revelação, já que à época os homens não tinham ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. É importante destacar que nele nós vamos encontrar o arcabouço geral de toda a doutrina espírita, havendo uma concordância de princípios nas obras da codificação.
Examinando cuidadosamente em relação às demais 4 obras do Pentateuco, ou seja, o livro dos Médiuns, publicado em 1861, que na realidade mostra a ciência espírita em desenvolvimento, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, que é a base e o roteiro para a religião espírita, o Céu e o Inferno, publicado em 1865, e a Gênese, publicada em 1868, nós vamos verificar que todas essas obras partem do conteúdo inicial do Livro dos Espíritos. Essa concordância revela a unidade doutrinária do Espiritismo. O Livro dos Espíritos é, assim, a coluna central do Espiritismo. Não apenas porque ele foi o primeiro a ser publicado, mas porque nele estão inseridos todos os ensinos básicos da doutrina. Todos os demais livros da codificação contêm o detalhamento e o desdobramento desses ensinos, constituindo, com o Livro dos Espíritos, um corpo de doutrina em que todas as partes se ajustam de forma harmônica e interdependente. Assim, a leitura do Livro dos Espíritos possibilita uma visão abrangente de toda a codificação que serão detalhadas nas demais obras do Pentateuco. Em virtude do nosso tempo limitado, eu vou citar apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, na realidade, uma decorrência natural da parte terceira, onde são estudadas as leis morais, tratando especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Lá constam, inclusive, as primeiras formas de instruções dos Espíritos, tão comuns, né, no Evangelho. Em suma, como diz o professor Hermínio Miranda, o Livro dos Espíritos é um repositório de princípios fundamentais de onde emergem inúmeras tomadas para outras tantas especulações, conquistas e realizações. Nele estão os germes de todas as grandes ideias que a humanidade sonhou pelos tempos afora. Eu encerro essa apresentação com um trecho de São Luís, que conclui sua resposta à última pergunta de Kardec, a questão 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? São Luís responde: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Assim, iniciamos nosso trabalho apresentando a primeira questão sobre o que é Deus. Encerramos a apresentação com esse alerta de São Luís a todos nós. Esperamos que nossa apresentação tenha sido útil para o melhor conhecimento desta magnífica obra, permitindo que assim, que todos nós, possamos contribuir para a consolidação da nova era prometida pelo Mestre Jesus e sigamos em rumo do mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Muita paz e luz a todos, na graça de Deus. Obrigado. Obrigado. Então vamos nos preparando para o momento das vibrações, que é um momento tão especial. É um momento onde nós vamos nos conectar com os nossos anjos da guarda, com a espiritualidade maior, e assim vamos nos acomodando nos nossos lugares, deixando um espaço à frente, para que o médium possa se locomover melhor. E agora,
fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, lembrando que Ele é o Cristo que veio até nós, é o Consolador prometido, e nós somos os consolados. Então agora os médios vão se dirigir a cada um de nós, trazendo aquilo que tem de melhor, que se prepararam com tanto carinho. Então elevemos o nosso pensamento. Para os que conseguirem, fechem os seus olhos ou abaixem os seus olhos, para que não se distraiam. Vamos recebendo essas energias tão amorosas do plano espiritual, entrando pela nossa mente, trazendo calma, lucidez, bons pensamentos, descendo pelo nosso rosto, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que as palavras de nossa boca sempre saiam com amorosidade, que a nossa garganta possa trazer sempre boas palavras, uma boa respiração para nos acalmar. E essas energias vão descendo ao nosso coração, nosso centro de força cardíaco, que nos traz amorosidade. Sintamos as batidas de nosso coração, vamos ver se ele está acelerado, tranquilo, e assim também poder receber melhor essas vibrações do plano espiritual. Essas boas energias vão descendo ao nosso centro gástrico, onde se concentram a maioria dos nossos órgãos, que eles sejam energizados, tratados em todas as suas dores, inflamações. E essas energias vão descendo a todas as nossas pernas, chegando aos nossos pés, subindo novamente, chegando à nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, chegando à nossa nuca e novamente chegando ao centro coronário. Assim energizando o nosso corpo de boas energias, com energias curativas. E vamos elevando agora o nosso pensamento às pessoas de nossa família que possam estar precisando de energias amorosas, de energias de cura. Vamos imaginando Jesus adentrando a nossa casa, nos encontrando e encontrando a nossa família, harmonizando o nosso ambiente de vida, o nosso porto seguro, adentrando a cada canto e recanto e com a sua luz amorosa, energizando e limpando a nossa casa de todas as energias que não nos sejam boas. Vamos agora pedindo que essa mesma energia que Jesus traz à nossa casa possa ser encaminhada aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país, ser encaminhada a tantos países que estão em guerras, com tantas dores, tantos sofrimentos, tanta fome, que Jesus possa colocar no pensamento daqueles que detêm o poder, pensamentos de amorosidade, de empatia, de amor ao próximo, para que tenhamos um mundo melhor. Mas nós podemos fazer a nossa parte, que sejamos um grão de areia, e assim também estaremos ajudando o mundo em todas as suas dificuldades. E vamos pedindo por nós, vamos pedindo que nós possamos ter aquilo que aqui viemos buscar. No Evangelho diz que buscais e achareis. Então vamos pensando o que viemos buscar hoje aqui,
Vamos fazendo a nossa parte, porque senão Deus fará a parte dele. E nós, o que estaremos fazendo? Pediremos aquilo que mais precisemos para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o restabelecimento das nossas energias físicas, para o nosso restabelecimento das nossas energias emocionais, espirituais. Nos lembremos da prece. A prece nos conforta, a prece nos ajuda a buscar aquilo que aqui viemos buscar. Lembremos-nos também dos livros que nos são orientados todo domingo. Lembremos do livro dos Espíritas, dos livros dos Médiuns, do Evangelho, que são os nossos manuais de vida. Quando tenhamos alguma dúvida, temos a quem recorrer, temos as respostas, e isso nos trará consolo, nos trará saúde física, saúde mental, emocional, saúde espiritual. Então tenhamos a convicção de que Deus está ao nosso lado, dia a dia, momento a momento. Mas nós precisamos ter a nossa mente aberta para receber essas intuições, esses ensinamentos e principalmente colocá-los em prática em nosso dia a dia. Então, agradecidos que estamos na manhã de hoje, vamos agora pedindo à espiritualidade amiga que fluidifique as nossas águas, as águas de quem trouxe as suas garrafinhas hoje, as águas do nosso filtro que está em casa, das nossas caixas d'água, de prédios, moradias, as águas do mundo. Que todos os espíritos benfeitores da espiritualidade possam colocar esses fluidos tão necessários, benéficos, de cura, em cada gota de água, para que assim, quando nós consumirmos, nos sintamos melhor e elevemos o nosso pensamento com pensamentos de cura, quando tomarmos a nossa água, e assim essa água se tornará benéfica como um remédio que precisamos no dia a dia. Então, mais uma vez, sejamos agradecidos a Jesus pela oportunidade de, neste domingo, estarmos aqui reunidos em seu nome, reunidos que estamos buscando o nosso melhor, para que nos tornemos sempre pessoas melhores e assim alcançarmos a nossa evolução espiritual, a nossa melhor condição física, mental, emocional e espiritual. E que possamos, no próximo domingo, estar aqui mais uma vez, a fim de nos melhorarmos nesse nosso processo de transformação e assim seguirmos as palavras de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim terminamos mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes de domingo. Agradecemos muito a presença de todos e, por favor, permaneçam ainda no salão, tá ok? Que nós vamos proceder agora. De luz, paz e amor em Jesus.